Meus amados, nessa noite nós nos colocamos à disposição para iniciarmos uma série de ministrações a respeito de uma temática. E a temática é o Sermão do Monte, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no capítulo 5, em nome de Jesus. Hoje nós iremos tratar especificamente das bem-aventuranças. E domingo após domingo, salvo o culto de missões, nós estaremos dando continuidade a refletir sobre esse sermão que com certeza é o mais conhecido, é o menos entendido e o menos praticado de todos os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler essa passagem. Eu gostaria que, em reverência à palavra de Deus, você se pusesse em pé. Diz assim a palavra de Deus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Mais uma vez vamos orar em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento tão especial. Momento mais alto do culto, onde nós podemos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que nessa noite o Senhor venha impactar os nossos corações, assim como o Senhor falou ao meu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Como havia falado, esse é um sermão tido como mais importante, mas pouco compreendido pela igreja do Senhor. E nós vemos que aqui contém várias verdades, e verdades essas que devem nortear a vida do cristão, que devem fazer parte da nossa história, não uma ou outra característica, mas aqui estão características como um todo que devem fazer parte das nossas vidas. E nós muitas vezes olhamos para essa passagem e queremos trazer uma aplicação como algo prático e direto em nossas vidas, mas nessa noite nós tentaremos refletir um pouco a respeito de cada uma dessas bem-aventuranças. Mas antes de meditar em cada uma dessas bem-aventuranças, nós precisamos lançar alguns fundamentos para que nós venhamos compreender de forma mais clara, de forma mais palpável aos nossos corações, que nós venhamos de fato colocar em prática essa palavra. Então, meus amados, muitos religiosos e não religiosos têm considerado esse sermão como um sermão impraticável. Algo que está muito distante da nossa realidade, porque quando nós olhamos, e aqui o sermão se estende, inicia do capítulo 5 e vai até o término do capítulo 7, nós observamos várias verdades que aos nossos próprios olhos parecem difíceis demais para colocarmos em prática. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós olhamos para nós mesmos e vemos o quão distantes nós estamos de colocar em prática. Você andar uma segunda milha, você dar a sua capa, você oferecer a sua face, você amar quem te odeia e tantas outras verdades ao longo desse sermão que quando nós olhamos para nós, Senhor, tenha misericórdia. Não existe outro clamor em nossos corações a não ser impactados por essas verdades e olhar para nós mesmos e vermos essa distância
que nós estamos da orientação do próprio Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o humanismo vai ver o Sermão do Monte como um código moral ético, como algo que também o distancia da cruz de Cristo. É um código moral, mas que não associa o Evangelho a este sermão, a esse ensinamento, mesmo sendo o próprio Senhor Jesus Cristo quem o proferiu. O liberalismo religioso vai resgatar o pensamento de uma reconstrução social, mas que se separa de um novo nascimento. E nós sabemos que sem o novo nascimento é impossível cada um de nós termos nova conduta, um novo comportamento, uma nova história. Não acontece se não vier o poder do Evangelho para a transformação do pecador. Logo, o que nós iremos ler ao longo dos domingos e estudar com a amada igreja é entender que é necessário esse poder transformador do Evangelho para que de fato nós venhamos viver de forma plena essas verdades. Esse sermão ele foi escrito em um período em que os fariseus colocaram em prática a lei mosaica. A lei mosaica era seguida e os fariseus, nós sabemos, eram um grupo de homens que eles zelavam pelas sagradas escrituras, estavam por demais preocupados com a lei de Moisés e o cumprimento dela também. E cada vez que não se cumpria, era levado à risca todos aqueles que se afastavam desse cumprimento. Mas o Senhor Jesus, claramente, ele define no Sermão do Monte a própria essência do céu. Este sermão, vão afirmar os estudiosos, não foi ensinado uma única vez, não em um único momento, porque pedagogicamente seria impossível tantas verdades bíblicas em um único momento, onde ele estivesse ali, naquele monte, ensinando essas grandes verdades. Então foram compiladas, ditos do Senhor Jesus, e aqui estão essas verdades que devem nortear as nossas vidas. E aqui nós vemos o exemplo do próprio Lucas, que escreveu também essas verdades de forma mais sucinta, mas também de forma mais espalhadas em seus capítulos, não de forma contínua. Então isso se confirma por esta verdade também, que o próprio Lucas vai escrever essas verdades, o sermão que é chamado em Lucas o sermão da planície, mas não de forma direta e contínua. Então nós compreendemos que o melhor sermão, a introdução que está escrita em Mateus capítulo 4, versículo 3, essa é a melhor introdução para este sermão, para que nós venhamos compreendê-lo. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Este é um evangelho do reino. Não é um evangelho mais um anúncio de uma verdade, de algo que está sendo trazido para inaugurar um novo tempo, o reino de Deus, em todo aquele que reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Isto nos esclarece duas verdades. Primeiro, é que o Senhor Jesus, ele não veio declarar, fazer uma exposição da lei. Ele não veio pegar a lei de Moisés e simplesmente falá-la novamente. Pelo contrário, ele vai ressignificar a lei mosaica. Ele traz um novo contexto, um novo sentido, um novo tempo à luz daquilo que o próprio Deus havia dado a Moisés. E a segunda verdade que nós compreendemos com isso é que as suas bênçãos espirituais e princípios éticos só podem ser alcançados por aqueles que nasceram de novo. É impossível alguém que não nasceu de novo, de fato, colocar em prática essa verdade. Essas verdades, tantas verdades, é impossível. Porque em nossa própria força, em nossas limitações, nós não temos condições de fazê-lo. Pelo contrário, quando alguém nos faz algum mal, nós queremos revidar. Nós queremos que aquela pessoa sofra o dano. E não é isso que no Sermão do Monte o Senhor Jesus Cristo, ele irá ensinar. Este sermão também é um sermão para os cidadãos do reino. A salvação e não a reconstrução social é o seu alvo. E os homens ainda que não nasceram de novo jamais irão compreendê-lo.
Logo, existem vários filósofos e homens sábios que olharam essa verdade do Sermão do Monte e vão dizer: isso é uma hipocrisia dos cristãos. É impossível eles colocarem em prática. Como você pode ver qualquer bem-aventurança como essa e tomá-la para si mesmo, colocá-la em prática? Isso é impossível. É impossível. As bem-aventuranças, elas mostram a essência da verdade do reino. Ela trata de atitudes que todos que nasceram de novo devem e precisam experimentar. Nós não simplesmente devemos achá-las bonitas, essas palavras, mas querer viver em nós cada uma dessas verdades. As verdades descritas no Sermão do Monte falam exclusivamente das qualidades espirituais. São as qualidades espirituais que estão aqui descritas e as preocupações históricas do homem, como os seus bens, os seus recursos, as suas conquistas, não apenas são colocadas de lado, elas nem sequer são mencionadas, não são consideradas neste sermão, porque aqui o foco são as qualidades e a ética espiritual, o desejo de Deus no coração de todo aquele que nasce de novo, para que viva de uma forma onde venha trazer a luz para os que estão em trevas. Jesus ele está claramente expondo que o reino dele não é deste mundo, conforme o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Há uma linha de pensamento escatológico, os pré-milenistas, que creem na literalidade desses 1000 anos, que o reino do Senhor virá para a terra. O próprio Senhor Jesus vai afirmar neste versículo que o reino dele não é desta terra, não é deste campo físico e humano da qual nós estamos olhando. É um reino cujas fronteiras não ultrapassam terrenos e cidades e bairros, mas vai alcançar o coração de todos aqueles que forem chamados pelo seu nome. De todos aqueles que ele escolheu, que ele deliberadamente desejou que viessem para a luz. São essas almas que foram alcançadas, da qual está implantada o reino de Deus. Mas através dos corações humanos, Lucas 17, 20 e 21, o reino de Deus não vem de forma visível, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Nós sabemos que João Batista principiou essa pregação, o reino de Deus está próximo. E o Senhor Jesus continuou afirmando, o reino de Deus está próximo. Depois ele fala, o reino de Deus está perto de vós e o reino de Deus está em vós. Em nós habita o reino de Deus. Toda a plenitude da bondade, da sua graça, de tudo aquilo que Ele realizou na sua soberana vontade, na eternidade, encontra-se em cada um de nós. Como? Aonde? Através do Espírito Santo. Habita em nosso ser, através do Espírito Santo. Aleluias. Glórias ao Senhor. As bem-aventuranças também não são provérbios isolados, separados, que devam ser compreendidos como se determinadas verdades fossem acontecer em nossas vidas e outras não. Nós podemos ver o fruto do Espírito, é um único fruto, o amor. E do amor procedem todos os outros, porque na verdade é o fruto que é do Espírito que habita em cada um de nós. Da mesma forma, os comentaristas vão afirmar a respeito dessas bem-aventuranças. Aqui nós não devemos vê-las como algo separado. Se eu vou buscar ser manso, se eu vou buscar ser justo. Não, nós devemos participar do reino de Deus. E dentro do reino de Deus nós expressamos e somos agraciados por todas as bem-aventuranças que Ele conquistou para cada um de nós na cruz do Calvário. Aleluias. Aqui começa-se então uma nova atitude conosco mesmo e para com Deus. É a linha de pensamento progressiva que existe no Sermão do Monte. Existe uma mudança interior, uma mudança no relacionamento para com o Criador, uma relação diferente também para com o próximo, e como o mundo começa a reagir a todos aqueles que estão no reino de Deus. E nós vamos perceber isso claramente no decorrer da mensagem,
Porque existe essa progressividade, ao mesmo ponto em que o Senhor se revela progressivamente, da mesma forma Ele vai trabalhando no interior de cada um de nós, da forma que Ele nos chama, mas Ele não nos permite ficar da mesma forma que nós fomos chamados. Aleluias. As bem-aventuranças fazem duas afirmações básicas também. O reino não está aberto para os que se julgam virtuosos ou presunçosos, mas ao pecador suplicante, vazio, que chega procurando por ele. E aqui eu gostaria de fazer menção de Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, a parábola do fariseu e daquele publicano, da qual aquele fariseu, ele batia no peito e olhava para o céu e se gloriava dos seus feitos, mas aquele publicano que não tinha nenhum mérito diante da sociedade, alguns vão falar que o publicano também era um cobrador de impostos, mas ele nem sequer ousou levantar os olhos para fazer a sua oração ao Pai. E quem volta para a sua casa abençoado, quem volta para a sua casa tendo as suas orações atendidas, era este publicano. Da mesma forma nós não temos a mínima condição de nos apresentarmos diante de Deus sem mérito algum. Nós não temos condições, mas é Ele quem realiza em nós, é Ele quem realizou na cruz do Calvário, e pela graça, por meio da fé, nós fomos totalmente libertos da escravidão do pecado. Aleluias! O reino é para os que foram iluminados, para entender que nós não temos nenhum mérito. Logo, o Sermão do Monte está aqui descrito para afirmar, ele não está lançado sobre uma base da lei, mas sobre uma base da graça. Nós estamos de pé por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Olhando para nós mesmos, nós sabemos as nossas limitações e deficiências, e nós sabemos, se não for ao Senhor em nossas vidas. Se não for ao Senhor, cada um de nós estaríamos já distantes do rebanho do Senhor, mas porque nós estamos em suas mãos, ninguém poderá nos arrebatar, ninguém irá nos afastar, e por mais que nós passemos por oscilações, por momentos de altos e baixos, nós sabemos, Ele está nos sustentando. Ele está cuidando de cada um de nós. Santo Agostinho, em seu comentário sobre o Sermão do Monte, ele vai afirmar que essas bem-aventuranças de fato, o principal ensinamento do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. E aqui ele não faz distinção, assim como os demais comentaristas também, que este sermão estava destinado para um público específico, os judeus. Não. O Sermão do Monte deve ser aplicado em nossas vidas. Nós precisamos vivenciar. E afirmando Santo Agostinho que ele dedicou grande parte do seu tempo para ensinar, para formar homens que tivessem condições de levar adiante. É tanto que na grande comissão ele impulsiona os seus discípulos para que eles façam mais discípulos, para que eles formem mais discípulos, servidores e seguidores do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui fazendo menção também a respeito do capítulo 7, sobre os dois fundamentos. No versículo 24, Santo Agostinho vai afirmar que quando Jesus afirma, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Estas minhas palavras, que estas minhas palavras? As palavras do Sermão do Monte. E aqui ele declara que estas são as grandes verdades, a principal verdade e ensinamento do Senhor Jesus para com as nossas vidas. E aí, faço menção novamente, quão distante nós estamos. Particularmente, quão distante eu estou dessas verdades e dessa orientação das bem-aventuranças. Como que nós muitas vezes, não só da bem-aventurança, mas o Sermão do Monte como um todo, nos trazem verdades que nos confrontam, que nos humilham, que nos traz a nossa real condição, a condição de dependência do Senhor Jesus. Nós estamos aqui porque é Ele quem tem sido em nossas vidas, porque Ele tem nos visitado, Ele tem nos orientado, Ele tem nos renovado as forças, e as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. São as causas de nós não sermos consumidos. É por isso que nós estamos aqui. Logo,
esse sermão não está limitado àquela época, mas ele precisa ser vivido por cada um de nós, em sua totalidade, hoje. É um desafio, mas é necessário. É um desafio, mas foi o próprio Senhor Jesus quem a ensinou, quem a proferiu. É interessante porque o Senhor Jesus, ele realiza todo o seu ministério ali na Galileia. E quando ele está ali, em pé, naquele monte, um lugar mais alto, possivelmente pela acústica, as pessoas se acumulam e se aproximam para ouvir os seus ensinos, mas o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, vai afirmar no capítulo 6 que os seus discípulos se aproximam mais dele. E o Senhor Jesus começa a ensiná-los, começa a orientá-los. E da mesma forma, o Senhor deseja e espera de cada um de nós, que nós não apenas venhamos ouvir essas orientações, mas colocá-las em prática. Macários, esse é o termo no original para bem-aventuranças, diz respeito a uma felicidade que excede as circunstâncias, que tem a ver com um profundo sentimento de paz e alegria de todos os que foram abençoados com a salvação em Cristo e seu reino devem sentir e desfrutar, mesmo em meio às aflições cotidianas. Bem-aventurado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é um bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados porque nós já desfrutamos dessa felicidade ultra circunstancial. Nós não estamos limitados no tempo, nas circunstâncias, nos problemas, porque nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Nós podemos levar as nossas petições ao nosso Pai e sabemos que Ele irá responder às nossas orações conforme a sua vontade. Logo, nós não estamos vivendo desesperados, mesmo em um tempo como esse, período de pandemia, onde muitas e muitas pessoas não só têm sido ceifadas, chegou o tempo, foram ceifadas, levadas, quer seja para juízo, quer seja para a eternidade com o Senhor o sabe, mas tem acometido várias pessoas com um medo terrível, medo de sair, medo de viver. E a verdade é que nós não podemos estar aprisionados a essas questões. Precisamos ser vigilantes e fazer a nossa parte, mas a nossa confiança está no Senhor. Nós desfrutamos não só dessa segurança, do livramento de Deus, mas também de uma segurança de eternidade através da salvação. Nós somos bem-aventurados, porque o Senhor realizou uma obra perfeita, e porque Ele realizou essa obra perfeita, agora nenhuma condenação há para cada um de nós. Não existe mais condenações, nada que o diabo venha apresentar diante de Deus e dizer assim: olha, ele vai ver o sangue de Cristo em nossas vidas. Foi o sangue que foi derramado, e agora nós temos o livre acesso ao Pai, confiadamente. Podemos entrar confiadamente na presença do Senhor. E nós iremos agora, após essa elucidação, nós iremos partir para as bem-aventuranças. Aquilo que o próprio Senhor Jesus afirmou no início do Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 3. A versão que eu estarei lendo é a NVI. Diz assim o versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus, ele começa tocando na fonte do caráter do cidadão do reino, sua atitude para consigo mesmo na presença do próprio Deus. Na sinagoga de Nazaré, Jesus havia lido a profecia messiânica de Isaías, capítulo 61, versículo 1, e que também é descrita no capítulo 4, versículo 18 do Evangelho de Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Nós geralmente lemos essa passagem e existe certa identificação. Existe a identificação porque nós olhamos a nossa condição social e rapidamente, olha, o Senhor está falando diretamente à minha situação. É essa a verdade que Ele está querendo afirmar. Ora,
pois deles é o reino dos céus. Se eu me identifico com essa verdade de classe econômica, da qual eu não sou beneficiado por um estado social elevado, o reino me pertence. Mas não é isso que o Senhor Jesus ele está falando. Depois, no mesmo evangelho de Lucas, adverte que o rico não entraria facilmente no reino. Capítulo 18, versículos 24 e 25. Mas Mateus, ele está evidentemente abordando que Jesus ele não está falando de uma pobreza econômica. Não é impossível, meus amados, que para um pobre ser arrogante, nem para um rico ser humilde. Não é impossível. Possivelmente você conhece pessoas que são extremamente humildes financeiramente falando, mas são arrogantes, soberbas, que não aceitam ajuda, que acham que sozinhos conseguem fazer tudo. E quando alguém lhe estende a mão, ela se vê numa condição, eu não preciso disso. Como da mesma forma, eu conheço poucos, mas conhecemos pessoas de condição social melhor, mas que não estão apegadas a essas coisas, que o seu coração não está apegado a esses bens materiais. E é interessante porque no original aqui a palavra traduzida por pobre vem de uma raiz que significa abaixar-se ou encolher-se. Ela se refere não simplesmente àqueles para quem a vida é uma luta, mas para os homens que são constrangidos à mais desprezível mendicância. E aqui eu gostaria de fazer menção do Evangelho de Lucas, capítulo 18, a parábola do filho pródigo. Esse jovem, ele tinha tudo aquilo que era necessário em sua casa. Ele não precisava usufruir de algo a mais, ele já tinha tudo. Mesmo assim, ele quis mais. E ele desejou que o seu pai morresse. E ele saiu da sua casa. E ele agora foi se aventurar pelo mundo e conhecer a vida e usufruir daqueles recursos que era de direito, porque só era direito se o pai morresse, mas ele matou o pai no coração para ter aquela fortuna. E quando ele se encontra já sem recurso, quando ele não tem mais condição, quando ele não tem mais amigos ao seu lado, e ele está prestes a comer bolotas de porcos, a graça do Senhor chega em sua vida e o livra de estar naquela situação deplorável, aquela situação miserável, aquela situação em que sabia ele que, voltando para a casa do seu pai, ele seria imediatamente acolhido. Meus amados, o pobre de espírito é aquele que sabe que em sua própria vida não existe absolutamente nada de valor. É aquele que entende que precisa de algo, e esse algo é o próprio Senhor Jesus. O pobre de espírito é aquele que olha para si mesmo e se vê indigno, assim como o filho pródigo se viu indigno ao se aproximar da sua casa e tentando estruturar argumentos e respostas enfim, explicar para o seu pai: pai, eu vou te explicar o porquê que eu saí de casa. Mas o pai prontamente vai correndo ao seu encontro e tudo já está preparado. Já existe um novilho cevado, o seu pai estava aguardando ansiosamente por aquela situação, novas vestes, anel no seu dedo, sandálias nos pés, agora uma nova história está recomeçando em sua vida. É esse mesmo sentimento, é isso a expressão da pobreza em que Mateus está descrevendo aquilo que o próprio Senhor Jesus afirmou. Essa pobreza de, não ter condições de se achegar ao Eterno, mas mesmo assim Ele nos receber. E aí ele vai completar no mesmo versículo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Não nos esqueçamos, não méritos, sem condições, salvação, graça, fé, nos alcançaram. Nada do que nós façamos, somos ou servimos diante de Deus terá condições de nos tornar apresentáveis diante de Deus. O Deus que é 3 vezes santo, da qual o profeta Isaías, ao ver, cai como morto, em que é necessário
uma brasa e retirada com a tenaz do altar dos céus e toca a boca daquele profeta, e ele vai falar antes disso: olha, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Mas o Senhor o purifica. E a partir daquela purificação, ele vai conversar com aquele homem e diz: e quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a nossa condição de insignificância, de não merecimento, quando o Senhor Jesus vai falar a respeito daqueles que são pobres, daqueles que não têm absolutamente nada, não em recursos econômicos. Aqui está falando na nossa condição apresentável diante de Deus. Aleluias. A segunda beatitude que nós podemos ver, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Nós sabemos que nós choramos. E alguns ou muitos homens são ensinados que não devem chorar porque irá demonstrar uma fraqueza, irá demonstrar uma debilidade diante das outras pessoas. E muitos homens crescem com aquele choro, engolindo o choro diante de todos os sofrimentos e circunstâncias da vida. Mas há determinadas tristezas que nós precisamos vivê-las. Não porque ela é inevitável e a luta é fútil, mas porque a verdadeira felicidade, ela é impossível sem ela. Como assim, Tassi? Eu gostaria de fazer menção, 2 Samuel, capítulo 12, quando vai contar, trazer o relato da morte do filho de Davi com Batseba. Aquele servo do Senhor havia transgredido, sim, ele havia pecado, ele havia cometido algo terrível aos olhos do Senhor. E agora Deus está ferindo o seu filho. E durante 7 dias, aquele homem se debruça diante de Deus e oferece sacrifícios, e jejuma, e se humilha, e pede, e clama. Aquele era o momento de sofrer. Aquele era o momento em que ele estava perdendo o seu filho. Mas quando ele recebe a notícia que o seu filho morreu, ele se levanta, toma banho e vai adorar diante do Senhor. E ele vai reconfortar a sua esposa Batseba, e ela gera e tem um filho. Esse filho é Salomão, da qual o texto sagrado vai afirmar que Deus o amou. Deus o amou, é tanto que ele escreve textos maravilhosos, inclusive sobre a morte. Salomão vai discorrer a respeito desses momentos de dores que cada um de nós passamos, que todos nós passamos, quer seja justo, quer seja ímpio, quer tenha chegado ao conhecimento de Cristo, quer não. Todos nós passamos por sofrimentos. No capítulo 7, versículo 2 de Eclesiastes, vai afirmar o sábio Salomão: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isto a sério. A dor da vida, o sofrimento. Mas o salmista também, no capítulo 119, versículos 67 e 71, ele que vai declarar nesse salmo, que é o maior salmo, sobre a grandeza da palavra de Deus, ele também vai discorrer a respeito do sofrimento, do castigo, da punição, muitas vezes que nós merecidamente recebemos, da correção da parte de Deus. E aqui nós vemos no livro de Hebreus, capítulo 12, Deus se utilizando de uma figura paterna, instruindo, iluminando o autor, afirmando que assim como os nossos pais nos corrigem, Deus também ele nos castiga e nos corrige para nós sermos participantes da sua santidade, para sermos aperfeiçoados. E o salmista vai afirmar, Salmo 119, versículos 67 e 71. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. O 71 afirma: pois foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. As lágrimas, elas nos ensinam mais do que os risos.
Os momentos em que nós estamos alegres, nós não aprendemos muitas coisas, mas quando nós estamos em um momento de combalidos, sofrendo por algo que está nos acontecendo com a permissão de Deus, é aí onde nós vamos amadurecer. É aí onde nós crescemos, é aí onde nós aprendemos a instrução da parte de Deus. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, vai nos afirmar que o ungido do Senhor viria para curar os quebrantados de coração e para consolar todos os que choram. O Senhor Jesus, Ele veio para trazer cura para as nossas vidas, para as nossas histórias de sofrimento, mas também para enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E aqui vários profetas vão fazer menção a respeito disso, Ezequiel, Sofonias também. Mas essa não é a tristeza ainda que está sendo tratada nesta bem-aventurança. Antes, essa tristeza é a mesma descrita pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza onde cada um de nós deveríamos desejar sentir. A tristeza do Espírito Santo quando nós cometemos algum pecado, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus. Essa deveria ser algo, um motivo pelo qual nós deveríamos almejar e desejar. Essa tristeza é a tristeza que nós cometemos contra Deus. Não em nossas próprias vidas, não em nossa própria história, nas situações que nos acontecem. São as lágrimas que nós temos que decidir derramar. A lágrima pelo pecado. E essa é a bem-aventurança que o Senhor Jesus, Ele está afirmando. E Ele vai dizer na conclusão, pois serão o quê? Consolados. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que se humilham, derramam suas lágrimas pelos seus atos, por aquilo que transgrediram contra o Senhor, porque o Senhor nos chama, assim como Ele é santo, para nós sermos santos. Isso, nós precisamos colaborar com o Espírito Santo para que haja em nossas vidas uma vida de santidade, fugindo da aparência do mal, não procurando o pecado, fazendo como José, correndo quando algo mal se aproxima, quando algo terrível está próximo de nós. É a vontade de escolher chegar ao conforto de Deus que nos perdoa, que um dia nos tomará para Ele e finalmente, conforme Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Ele irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Esse é o sentimento, essa é o que os comentaristas vão afirmar a respeito dessa bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Quando foi que nós choramos pelos nossos pecados? Quando foi que nós, de fato, ao cometermos algo, conscientemente, nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus? Ou nós simplesmente sabemos e conhecemos a graça do Eterno e por causa disso nós nem sequer choramos mais na presença de Deus? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. A terceira beatitude, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Em uma humanidade de tanta crueldade, de tanta indiferença para com o próximo, aonde um animal ele é mais considerado do que o ser humano, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem que foi distorcida por causa do pecado, mas ainda é a criação de Deus, feito à imagem e semelhança do Senhor. Parece até algo fora do normal você pensar em uma atitude de mansidão frente a tanta coisa terrível que acontece. Como reagir com mansidão, com tanta agressividade? Como reagir com mansidão diante de tanta afronta e tantas circunstâncias que nos põem até medo, humanamente falando? E nós não podemos pensar assim, nós ainda precisamos lembrar, a gentileza do Senhor Jesus não salvou da cruz, mas no final Ele venceu.
ele venceu. Pode até ser que ele teve a sua trajetória como um fracassado, como muitos acreditam. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está assentado à direita de Deus. E é isso que nós estamos anunciando, a sua morte, até que ele venha, porque nós sabemos que ele virá buscar a sua igreja. E aí nós precisamos entender, esse é o grande desafio, o que é mansidão? Então o que vem a ser mansidão? Mansidão, de fato, ela não é uma disposição natural. Não é um temperamento inato. Eu, pelo menos, não conheço pessoas. Eu conheço pessoas com temperamento fleumático e parece que, tudo está pegando fogo ao seu lado e parece que ele não está fazendo questão de nada. Mas isso ainda não é mansidão. Mansidão é fruto do Espírito Santo. Mansidão está em nós por causa do Espírito Santo. E aí, Tarsis, como que eu faço? Uma pessoa, de repente, como eu, sanguíneo, que volta e meia tem os meus... Falo que não deveria. Clamar o socorro do Eterno. O Espírito Santo já habita em nós. Nós não temos desculpas para não vivermos conforme o Espírito Santo. Conforme o fruto do Espírito, descritas em Gálatas capítulo 5. Nós precisamos viver alegres. Bem-aventurado é justamente isso, vivermos alegres, sermos mansos, termos domínio próprio, sermos longânimos. É fácil? Não, mas nós precisamos pedir o socorro do alto. E se está na palavra do Senhor, e se de fato o Espírito Santo habita em mim e em você, logo nós dispomos dessas verdades. Nós podemos viver dessa forma, sermos mansos. Você já imaginou o próprio Senhor Jesus afirmando, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ah, Jesus, como eu preciso aprender essa verdade. Manso e humilde de coração. O Senhor, Ele não se exaltava, Ele não queria, apesar de ser Deus, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas Ele se humilhou, Ele se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de homem, de servo. E Ele padeceu, como uma pessoa qualquer, como se tivesse cometido coisas terríveis, quando Ele veio trazer a paz aos corações dos homens. Aleluias. Logo, mansidão não é inata, mas é fruto do Espírito. Mansidão também não é uma indiferença ao mal. Nós podemos ver na vida do próprio Senhor Jesus que Ele suportou com muita paciência aquilo que lhes fizeram. Quando alguém pisa no nosso calo, faz alguma coisa, nós rapidamente oriçamos e ficamos logo querendo revidar e fazer algo, mas não foi isso que o Senhor Jesus fez. Mas ao mesmo tempo, Ele foi forte para defender o nome e a vontade de Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele foi forte porque Ele suportou a dor da indiferença, a dor da humilhação, a dor do desprezo, a dor da traição. Ele suportou. Ele odiava a iniquidade tanto quanto amava a justiça. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Mansidão também não é fraqueza. Jesus não era manso porque Ele era impotente. Ele era manso porque tinha seu imenso poder sobre controle de dois grandes princípios. Primeiro, porque Ele amava ao Pai, João capítulo 14, versículo 31, e o seu amor pelos homens perdidos, Efésios capítulo 5, versículo 2. Isso fazia com que Ele estivesse constantemente em mansidão, expressando a mansidão e essa atitude diante dos homens. E mansidão, no original, traz um sentido interessante para aquela época. Naquela época, a palavra que era usada para amansar animais. Que esse bicho bruto. Meu pai volta e meia fala aqui em suas pregações, amansar, colocava peso num cavalo que era muito bravo. Esse era o sentido de mansidão naquela época. E nós fomos amansados pelo próprio Cristo para receber o seu jugo. Nós fomos amansados por Deus, porque antes, filhos da ira, inimigos de Deus,
Ele veio trazer, através do Espírito Santo, essa mansidão. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois é humilde de coração e vocês encontrarão descanso em suas almas. Perdão, uma referência errada. Vocês encontrarão descanso em suas almas. Quando recebermos esse jugo, mas para receber esse jugo, nós precisamos ser mansos e só através do Espírito Santo que nós podemos vivenciar essa mansidão. A quarta beatitude, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Esta bem-aventurança, ela vai falar do profundo vazio espiritual que está nos levando muitas vezes à morte, não a nós, porque nós nascemos de novo e desfrutamos dessa alegria salvífica em nossas vidas, mas há uma diferença fundamental entre estar com o estômago faminto e com o coração faminto. E é interessante porque a mesma palavra no original que é usado nesse versículo é a palavra que é usada também no período em que o Senhor Jesus, ele ficou 40 dias jejuando. É uma realidade muito distinta da nossa verdade. Nós nunca experimentamos, possivelmente, 40 dias de fome. Nós sabemos reconhecer quando nós estamos com fome. Quando o nosso corpo físico a barriga começa a roncar, nós rapidamente vamos nos alimentar. Mas dificilmente nós reconhecemos a nossa fome espiritual. Dificilmente aqueles que ainda não conhecem a palavra, ou até aqueles que estão no caminho, mas estão desanimados, reconhecem a necessidade de estar cultuando ao Senhor, de estar buscando a presença de Deus. Dificilmente isso acontece. E a justiça que essas almas procuram é a justiça através do perdão, da justificação através do seu Filho. A justificação essa que é um ato, nós já aprendemos e falamos algumas vezes, um ato jurídico. Nós éramos inimigos, nós estávamos condenados, mas Ele nos justificou. Ele trouxe o seu perdão para cada um de nós. E essa é a necessidade inevitável que cada um de nós temos, o próprio Deus. O pecado colocou em cada homem, Deus colocou o pecado em cada homem. O pecado colocou em cada homem um vazio que Deus criou. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, vai afirmar que no coração de cada homem existe a necessidade de um relacionamento com o transcendente. Existe uma necessidade de um relacionamento com a eternidade. E esse vazio que existe no coração das vidas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus só pode ser preenchido pelo próprio Deus. É o próprio Deus quem vai saciar a fome e a sede que cada uma dessas vidas precisam e sentem necessidade de serem preenchidas. E daí nós sabemos, as pessoas correm tentando, através dos seus próprios prazeres e das coisas que o mundo oferece, saciar essa fome e essa sede, mas não irão conseguir saciá-la, porque é uma necessidade do próprio Deus. A quinta beatitude, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A misericórdia não é totalmente desconhecida da nossa realidade. Vemos mesmo pessoas que são ímpias praticando misericórdia com outras pessoas. Mas mesmo quando nós praticamos essa misericórdia, muitas vezes ela é parcial. Ela faz distinção entre uns e outros. E por vezes a dor e o sofrimento daquele que está necessitando de misericórdia nos incomoda. Gera uma certa animosidade. Mas essa não é a misericórdia que está sendo tratada aqui. Mas sim a compreensão da necessidade desesperada que cada um de nós temos do perdão de Deus para com as nossas vidas. Da mesma forma que nós fomos alcançados pela sua misericórdia, nós usarmos de misericórdia, porque aquele que foi perdoado, ele deve perdoar. Aquele que foi perdoado sabe o valor do perdão para a sua vida. E se você e eu sabemos o valor do perdão, daquilo que Cristo pagou na cruz do Calvário, nós deveríamos usar de misericórdia para com o próximo. Bem-aventurado os misericordiosos,
Porque da mesma forma em que você usa de misericórdia, você vai alcançar misericórdia. Esta é uma misericórdia que mostra compaixão para os desamparados. Lucas capítulo 10, versículo 37. E que estende perdão àquele que ofende. Mateus 18, versículos 21 e 22. E nós precisamos lembrar, nós não éramos nada atraentes quando ele se entregou. Romanos capítulo 5, versículo 8, ele se entregou enquanto nós ainda éramos pecadores. Ele não se entregou quando nós éramos bonzinhos. Da mesma forma, então, nós precisamos usar de misericórdia. A sexta beatitude, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A pureza nesta bem-aventurança não está se referindo a esse novo nascimento de um coração que nasceu de novo, pois geralmente nós não conseguimos fazer aquilo que nós queremos. Isso nós sabemos pela própria palavra de Deus. Nós queremos, mas nós não conseguimos muitas vezes. E Tiago, ele faz uso dessa limpeza quando ele insiste. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Eles verão a Deus. A verdadeira visão de Deus não será concedida àqueles que são astutos, àqueles que são maliciosos, que são de ânimo dobre, mas àqueles que são honestos e sinceros de coração para com Deus. Para com Deus. Ele conhece o teu e o meu coração. Por mais que as pessoas venham não reconhecer essa sinceridade, mas se você tem esse desejo de agradar ao Senhor, e existe sinceridade em teu coração, a resposta do próprio Senhor Jesus para nós nessa noite, nós iremos vê-lo. Nós iremos contemplá-lo. Nós iremos ver a sua boa mão em nossas vidas aqui nessa terra, mas também naquele grande dia. Nós iremos ter esse prazer e essa alegria de estar face a face com o Pai. E é interessante porque o Senhor Jesus, Ele está nos céus, aguardando todos os seus filhos naquele grande dia participar de um momento como esse. Aleluias! Uma grande ceia será ministrada pelo próprio Senhor Jesus. Aleluias! E se nós realmente desejamos ver a Deus, com todo o coração nós veremos, pois aqueles que assim desejam, não permitem que qualquer embaraços conforme descrito no próprio Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, que tenazmente tenta nos cercar, nos embaraçar na caminhada e na corrida. Nós não permitimos que isso venha dominar as nossas vidas, mas nós continuamos prosseguindo em obediência à sua vontade. A sétima beatitude, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui não se trata de pacificadores, aqueles que têm essa habilidade de se articular, de se interpor entre uma briga e uma confusão para que haja paz, para que cheguem a um consenso e que parem de brigar. Não é a respeito disso que se está afirmando, mas no sentido de trazer os homens à paz com Cristo, os pacificadores. Nós fomos chamados e trazer o ministério da reconciliação. Nós somos responsáveis para trazer a paz aos corações daqueles que estão perdidos, de ligar novamente, de trazer a orientação, o caminho. Quem é o caminho? O próprio Senhor Jesus. Mostre o caminho para os que estão perdidos. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. O mundo não tem essa paz que nós desfrutamos, mas por causa de Cristo, Ele evangelizou a paz. Ele trouxe a paz, e aquilo que agora era contrário, nosso para com Deus, houve paz. Que agora nós podemos ter esse livre acesso ao Senhor Jesus. Os verdadeiros pacificadores são aqueles que estão em paz com Deus, estão em paz com o próximo, mas também levam uma mensagem de paz. Você e eu não fomos chamados para levar
uma mensagem de condenação, porque a isso pertence ao próprio Senhor, mas uma mensagem de paz. Boas novas. São as boas novas que trazem esperança àqueles que estão perdidos. Concluindo a 8ª beatitude, dos versículos 10 a 11. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. E aqui o Senhor Jesus, ele conclui as beatitudes de forma surpreendente. Esses pacificadores, os servos, aqueles que pertencem ao reino de Deus, que buscam se parecer com o próprio Senhor Jesus Cristo, eles se tornam odiosos do mundo. O mundo persegue a igreja do Senhor Jesus Cristo pelo simples fato de não coadunar com o pecado, pelo simples fato de não querer praticar as mesmas coisas que eles. A Epístola de João vai afirmar que se nós queremos ser amigos de Deus, somos inimigos do mundo. Mas se nós queremos ser amigos do mundo, automaticamente nós nos tornamos inimigos de Deus. E o mundo, ele é nosso inimigo, e daí as perseguições, e daí as injúrias, e daí tantas circunstâncias e pessoas que vão se levantar para tentar lutar contra a sua vida, contra aquilo que você crê. Bem-aventurados sois por causa da justiça. Bem-aventurados cada um de nós somos, porque nós iremos nos identificar com o mesmo sofrimento que o Senhor Jesus passou. Tudo aquilo que ele suportou, os profetas, os homens de Deus, ao longo da história, nós precisamos ter essa consciência. E o chamado do Senhor Jesus a cada um dos seus filhos nunca foi omitindo o sofrimento. Pelo contrário, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Concluindo, a carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 28 e 29, vai afirmar: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. As bem-aventuranças são princípios, valores eternos para as nossas vidas. Não tem a ver com uma aplicação aqui nessa sociedade. Sim, nós vamos ser luz aqui neste mundo, mas as bem-aventuranças estão discorrendo a respeito de verdades espirituais que cada um de nós precisamos experimentar.